Estamos numa série de mensagens que tem como tema Ore um pouco mais. Eu defendo isso de coração e falo que a gente tem que aprender a orar um pouco mais sempre mesmo. Falamos semana passada sobre a oração de um homem que não é muito conhecido por todos, que é a oração de Jabes. Alguém lembra qual foi a oração que ele fez ou não? Ninguém lembra. Alguém lembra que eu preguei sábado passado ou não? Não ontem, mas o anterior. Você lembra? Eu falei. A oração de Jabes tem três pontos. Alguém lembra? Primeiro ponto é: Senhor, me abençoe. Segundo, Senhor, aumenta minhas terras. E terceiro, Senhor, me protege. Me protege. Eu confesso que eu tenho feito essa oração quase que diária. Quase que diária. Falamos que, Senhor, me abençoe, significa, Senhor, eu reconheço que eu preciso da Tua presença na minha vida. É ela que me sustenta. Não é ideia de prosperidade, é uma ideia de convicção de que se não for o Senhor, a gente não consegue sobreviver da forma que Ele tem a expectativa de nós. Depois, Senhor, aumenta nossas terras. Isso significa, Senhor, me dá mais trabalho. Me dá mais trabalho. E por último, Senhor, me protege. Guarda a minha família, guarda a minha vida, guarda a família Zion. E a gente tem desafiado os irmãos a orarem. E eu quero dizer uma coisa a vocês, queridos. A oração é muito mais do que você gastar um tempo e falar mais com Deus. Alguns me dizem, pastor, eu não sei mais o que falar. Eu, às vezes, vou orar 5 minutinhos, eu não tenho mais o que falar com Deus. O que você faria diante do Senhor se Ele estivesse aqui na sua frente aqui agora? O que você falaria para Ele? Só faria só pedidos? E depois acabou o pedido, não tem mais o que falar? A gente tem que aprender a cultivar um relacionamento com o Senhor para que a gente possa conversar com Ele livremente. Essa oração de Jabes é um exemplo que a gente pode fazer. A Bíblia está cheia de orações que nos ensinam como orar. Jesus ensinou sobre orar. Por exemplo, eu quero convidar você, eu fiz se o Senhor me permitir naturalmente, mas eu já fiz uma adaptação à oração que Jesus ensinou. E eu quero convidar você a orar comigo nesta hora. Eu vou colocar ali, e você vai orar, vai dar para colocar ali, né, Pedro? Eu pedi que você ore comigo essa oração. Eu sei que ela é um pouquinho comprometedora. Se você quiser pular uma frase, pula. Se você achar que é muito forte algumas coisas, não faça. Você não pode mentir para o Senhor. Mas eu quero te convidar a você orar essa oração bem devagar. Vou pedir até que o Pedro coloque uma música, por favor, de fundo, para a gente sentir emocionalmente a oração. E eu quero te convidar a orar assim nesta hora. Vamos lá. Pode colocar, por favor, Pedro. E deixa a música de fundo aí. Vamos lá, toda a igreja, vamos lá então? Pai nosso, que o teu nome seja honrado, respeitado e amado na minha vida. Que o teu reino venha logo e que a tua vontade seja feita na minha casa, na minha igreja e na terra onde vivo, como é feita no céu. Dá-me hoje o que preciso para viver. Perdoa os meus pecados, minhas falhas, pois sou muito orgulhoso e egoísta. Perdoa minha falta de amor às pessoas, assim como eu tenho perdoar quem falha comigo, assim como eu perdoo quem me machuca. Protege-me, protege meus familiares, protege a família Zion dos ataques do inimigo, das tentações, da cobiça da carne, da cobiça dos olhos e do desejo de riqueza. Guarda-nos no teu esconderijo, porque tudo é teu, minha vida, minha família, a minha igreja, o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Eu acredito que a gente pode pegar as orações bíblicas e trazer para nós, a nível pessoal. E a gente pode
colocar alguns detalhes a mais que tem a ver com a minha realidade, com a sua realidade. E assim você pode orar. A Bíblia, eu gosto de ver na palavra do Senhor alguns conflitos que Jesus quer gerar em nós. Alguns conflitos mesmo. Por exemplo, Mateus capítulo 6, Jesus ensina que a gente não deve repetir orações. Porque repetir orações significa fazer que nem os pagãos fazem. E Deus não aprova orações repetidas. É o que está em Mateus capítulo 6. Mas o capítulo 7, ele diz outra coisa. Ele diz: pedi, buscai e batei. Insista, repita, pede mais uma vez, outra vez, e mais uma vez, e vai até o final, e vai repetindo, repete, até você receber da parte de Deus. Então, qual é a lógica de Jesus ensinar? Você não pode repetir, ou você pode repetir. É interessante a gente perceber que o Senhor tem um interesse que a gente aprenda essas coisas. Deus, Ele gosta de nos levar a compreender que a lógica dele nunca é igual à nossa lógica. O capítulo 6 está falando sobre que a gente não tem que ficar pedindo para que Deus proveja o nosso necessário. Então você não precisa ficar pedindo toda hora: Senhor, me dá o alimento, me dá o pão, me dá o pão, me dá o pão. Não, isso, você não precisa fazer isso no capítulo 6. Mas o capítulo 7 está falando sobre sonhos, sobre projetos, sobre propósitos. Então, eu posso pedir, insistir, repetir, pedir de novo, porque o Senhor me permite com que eu faça isso. Então, quando eu começo a ler a Bíblia e ver que a oração envolve muito mais um relacionamento que Deus espera de mim e de você, eu preciso entender como o Senhor espera que a gente ore. Como Deus espera que a gente ore? Com muita fé, com convicção de que Ele ouve nossas orações e, acima de tudo, sabendo que Ele sabe o que está nos nossos corações. E a gente tem que ter o prazer de poder falar com o Senhor. E hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que eu acredito vai ser um pouquinho difícil a gente até compartilhar. Eu quero falar sobre a demora. A demora. Alguns até abaixaram a cabeça. Eu acho que o clima não ficou legal. Porque ninguém gosta de que Deus demore para responder uma oração nossa, não é verdade? Eu, particularmente, gosto que eu oro e Deus responda na hora. Alguém também é assim ou não? Mas é assim que acontece ou não? Eu quero falar com vocês hoje sobre a demora. E eu quero explicar a vocês, talvez, porque a demora da parte de Deus tem uma causa. Tem uma causa. E Deus sabe por que é importante demorar a responder nossas orações. E nós precisamos entender que essa linguagem é a forma como Deus lida com a gente. Como Deus trata com a gente. Oração, queridos, envolve relacionamento. Envolve tempo. Gastar momentos com o Senhor. Ele nos pediu para a gente entrar no quarto secreto, fechar a porta e falar ao Pai que está em secreto. E no secreto, Ele que nos vê em secreto, não que nos ouve em secreto, mas que está vendo a gente no secreto, Ele vai nos recompensar. Isso significa gastar um tempo com Ele, concentrar-se nele, gastar um momento com o Senhor. Queridos, Senhor, a gente fica, tem que orar todos os dias, em todo momento. Ok, legal, temos que orar todo momento, com certeza. Mas quando eu estou orando todo momento, o que acontece comigo? Eu estou muito mais pedindo muitas vezes. Mas o que o Senhor quer me ensinar é o seguinte: gastar tempo com Ele significa concentrar nele. Gastar um tempo em prioridade com Ele, em voltar o coração com Ele. E entender que nesse tempo o Senhor vai tratar com o nosso coração. E o meio pelo qual Ele trata o coração é demorando para responder às nossas orações. E eu quero usar como texto base para a gente hoje, e vai ser uma oração de Moisés. Uma oração de Moisés. Está em Êxodo capítulo 32. Versículos de 1 a 14. Êxodo 32, versículos de 1 a 14. Olha o que diz esse texto maravilhoso de oração aqui de Moisés. Ao ver que Moisés demorava a descer do monte, o povo juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha,
faça para nós deuses que nos conduzam, porque a este Moisés, homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. E Arão respondeu a eles: tira os brincos de ouro das suas mulheres, dos seus filhos e das suas filhas e tragam para mim. Todos tiraram os brincos de ouro que tinham nas orelhas e os levaram a Arão. Versículo 4. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo em um ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. E então disseram: esses são os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, levantaram cedo e ofereceram holocaustos e ofertas de comunhão. O povo se sentou para comer e beber e levantou-se para entregar a terra, a farra. Versículo 7. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito se corrompeu. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: ó Israel, esses são os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Dá uma pequena pausa aqui. Queridos, a idolatria na Bíblia, ela é vista como um pecado abominável. Pecado abominável para o Senhor. Sabe por quê? Porque a origem da idolatria é o meu espírito. O ser humano era composto de corpo, alma e espírito. O corpo, meu físico, a alma, meu intelecto, minha razão, minhas vontades e meu espírito. O Espírito é onde Deus habita, é onde o Senhor se relaciona com a gente, é onde a gente ouve e tem impressões da parte dele. Então, o que acontece com a idolatria? É o meu espírito quebrando uma aliança com Deus. A idolatria quebra um princípio de autoridade, de aliança com o Senhor. Então, quando o povo chegava e adorava outros ídolos, o que estava dizendo? Estavam rejeitando Deus no espírito que o Senhor criou com o propósito de comunhão com Ele. Isso acontece. Mas, pastor, eu não adoro ídolos, eu não cultuo ídolos, eu não cultuo imagens, ok. Mas no Novo Testamento, a gente vê idolatria numa perspectiva um pouquinho mais ampliada. A idolatria ela é comparada com o adultério no Novo Testamento. E o adultério ele é levado a entender que tem a ver com a cobiça. Então, quando eu começo a pensar em cobiça, o que tem a ver com idolatria, eu começo a pensar que, então não está longe de fazer aquilo que para o Senhor é abominável. Quem daqui de nós não cobiça o que o outro tem? Quem aqui de nós não tem interesse em ter coisas que o outro tem? A gente está num país onde as pessoas vivem em função de ter mais, ter mais, ter mais e ter mais, e muitas vezes quer ter mais porque o outro tem. Muitas vezes quer ter mais porque o outro conquistou. Muitas vezes quer ter mais porque o outro alcançou aquilo, então eu não tenho ainda, então eu quero ter aquilo que o outro tem. A cobiça começa a tomar conta da gente. Nós oramos agora há pouco, o Senhor nos afasta da cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a cobiça das riquezas. Eu fiz de propósito, porque é o que Jesus, o texto da palavra do Senhor. 1 João capítulo 2 fala sobre isso. Então, assim, a gente tem que compreender que o que o Senhor quer nos ensinar e nos alertar é vigiem, porque o Senhor quer que a gente compreenda. A gente não está longe de viver longe desse povo que ficou lá, que acabou preparando e fazendo um bezerro para poder adorar a um Deus. E dizer que esse bezerro é o que tirou eles do Egito. E, na verdade, quem tirou eles do Egito no começo foi Moisés, através do instrumento do Senhor.
Mas é um pequeno parênteses para a gente poder pensar um pouquinho naquilo que a gente está fazendo hoje em dia. Versículo 9 diz: então o Senhor disse o seguinte a Moisés: eu tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Então Moisés, porém, buscou o favor do Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, porque se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: foi com má intenção que ele os libertou para matá-los dos montes e bani-los da face da terra. Abandona o furor da tua ira, tem piedade, e não tragas a este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais jurastes por ti mesmo: farei que a sua descendência seja numerosa como as estrelas do céu, e darei a ela toda essa terra que lhe prometi, que será a sua herança para sempre. Aí no versículo 14, olha o que diz: e sucedeu que o Senhor se conteve de trazer o mal que ameaçara contra o povo. É um texto duro, porque Deus prometeu pesar a mão, trazer juízo. Mas olha só, o versículo 1 está falando sobre que a causa que levou o povo a se corromper foi a demora de Moisés. A causa que levou o povo a se perder, a se corromper, foi a demora de Moisés. Onde estava Moisés? Orando. Onde estava Moisés? Na presença do Senhor. Onde estava Moisés? Lá no monte. E lá no monte a gente estava tendo raios, relâmpagos, estava tendo terremoto lá em cima, tudo acontecendo. E todo mundo aqui vendo o que estava acontecendo. E Moisés está lá. Mas porque Moisés não voltou, já estava 40 dias e não apareceu, não retornou. O que aconteceu? O povo se corrompeu, se perdeu. Quando a gente não ouve uma resposta de oração de Deus, como fica o meu e o seu coração? Quando Deus não atende ao que a gente espera, ao que a gente tem como expectativa, quando a gente sabe de promessas do Senhor e o Senhor não faz, como nós ficamos? Como nós ficamos? Nós nos perdemos, agimos rapidamente como fizeram. Olha o que diz o texto: porque Moisés não voltava, o povo pressionou o líder Arão. Porque Moisés não voltava, eles pediram para que Arão construísse um bezerro, resolvesse o problema deles, ou seja, fizesse algo que não era para se ser feito. A gente às vezes pode tomar a iniciativa de fazer coisas por conta própria, porque Deus não atendeu a minha e a sua oração no tempo que a gente espera. A gente corre o risco de tomar atitudes equivocadas, porque a gente não ouviu o sim de Deus, não ouviu a orientação do Senhor, e a gente corre um risco de agir erradamente e fazendo aquilo que é desagradável ao Senhor. Não saber lidar com a demora da parte do Senhor pode levar muitos de nós a grandes desgraças. E a gente tem que saber e tem que identificar isso. A demora, queridos, ela nos expõe a nossas inseguranças. A demora, ela leva a gente a revelar para as pessoas e para nós mesmos o quão inseguro nós somos. Às vezes, como os líderes são inseguros. A insegurança, ela é uma segurança em coisas erradas. A insegurança é que nos leva a fazer coisas que estão fora do nosso controle, aquilo que a gente não tem planejado, preparado. Precisamos entender que quando o Senhor expõe as nossas inseguranças, na verdade está fazendo um bem para a gente. A gente que não aceita, mas está fazendo um bem para a gente, porque está mostrando onde nosso coração está firmado. Insegurança. E eu quero dividir com vocês hoje 2 pontos importantes dessa palavra, e que mexe muito comigo. A gente está vivendo um tempo, queridos, eu abro meu coração a vocês. Esse tempo de procurar um lugar para nós, esse tempo de pesquisar internet, ir no lugar, conversar com outros pastores, ver com outras igrejas. Eu digo a vocês, isso é
angustiante. Talvez vocês não imaginam a dificuldade que isso tem. E como a gente sofre com isso. Eu abro meu coração a vocês, porque vocês são as ovelhas que o Senhor me confiou. Mas sobre mim tem um peso grande, e eu não gostaria de perder ninguém. Eu tenho receio de escolher um lugar onde alguns dizem assim, pastor, eu não vou, porque esse lugar não dá para mim. Ou eu vou escolher aquele outro lugar, pastor, eu vou, estou junto, mas depois desisto, porque às vezes é mais longe, ou às vezes é mais difícil, às vezes não é legal. Eu não quero perder ninguém. Às vezes eu tenho que pensar, talvez a alternativa é pensar em ser diferente, ser uma igreja diferente. Será que as pessoas iriam aceitar? Então, assim, eu digo a vocês, eu estou vivendo esse momento aqui. Eu estou pregando para mim. Eu estou pregando para mim. Porque a demora da resposta de Deus, de ver sinais de lugares possíveis, ela é angustiante. Mas ela exige de nós um posicionamento em Deus, para não fazermos coisas erradas e equivocadas. A demora, ela vai revelar algumas coisas que são profundas do nosso coração. E que se eu não vigiar, a gente pode tomar ações que podem prejudicar uma igreja inteira. E eu peço que você nos ajude em oração, nos ajude a procurar lugar. Nos ajude, sabe, agarra, por favor, me ajuda. Não fique só na expectativa de que a gente, o pastor vai fazer tudo isso. Por favor. Esse peso é muito alto. É muito alto. E eu digo a vocês, eu preciso de vocês nisso. Preciso de vocês nisso. Esse povo que saiu do Egito, agora se depara com um momento onde houve uma demora. Do líder, demorou em aparecer de volta. E ali o que aconteceu? Eles se corromperam, se desviaram, colocaram o coração em outras coisas. E eles disseram, faz um bezerro, porque esse bezerro é o ídolo que a gente vai reconhecer que foi ele que tirou a gente do Egito. Olha só onde chegaram. Então a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, e que esse texto falou muito comigo, é que a demora de Deus, ela revela o nosso coração. Ela revela o nosso coração. A demora de Deus não é um sinal de desinteresse da parte de Deus ou de esquecimento da parte do Senhor, mas é uma ferramenta de transformação que Deus quer gerar e fazer em nós. Agora, por que o Senhor demorou? Foi para punir? Não. A demora traz à tona coisas que estão dentro de nós, que nem imaginávamos que estava lá, que precisam ser confessadas e abandonadas. A demora traz à tona onde nós depositamos nossa confiança. E Deus usa esse tempo para provar e tratar a nossa fé. Quantas vezes em momentos de espera, em momentos de demora, nossos corações se enchem de dúvidas, de questionamentos, de murmurações, de reclamações. E aí buscamos resposta em lugares onde não é para ser buscado. E fazemos o que não é possível. Sabe, queridos, Deus em sua misericórdia, em sua graça, Ele usa a demora para mostrar algo que eu não poderia ter visto se não acontecesse aquilo que eu esperava no tempo que a gente sempre programou. O que Deus quer trazer à tona com a demora? No caso deles, talvez no nosso caso também. No caso deles era que eles ainda tinham o Egito no coração deles. E não há como entrar na terra prometida com o coração no Egito. O coração no Egito simboliza escravidão, simboliza idolatria, simboliza vida sem sentido, simboliza uma vida sem propósito, simboliza uma vida sem Deus. Sem reconhecer que Ele é soberano, que Ele é Senhor, que Ele é poderoso.
Aquele povo estava querendo chegar à terra prometida com o coração corrompido, com o coração voltado ao que era no Egito, com a forma de viver lá atrás. E não é isso que Deus quer para nós. Deus quer uma igreja santa, pura, restaurada, limpa, para chegar no céu junto com Ele. Para isso, Ele vai usar a demora para tratar com o meu e seu coração. A demora vai revelar como está o meu coração, como está o seu coração. Resposta de Deus pode demorar, mas vamos entender muito bem, queridos, o que Deus queria. Ele queria que aquele povo visse o que Deus vê. Ele queria que as pessoas entendessem que Deus vê muito mais do que a aparência. Deus vê o coração. E quando Deus vê o coração, Ele vê o quão corrompido, o quão terrível é o nosso coração. E a gente precisa tomar atitude de quando enxergar aquilo que Ele mostra do nosso coração, a gente tem que reagir a isso. De que maneira? Confessando ao Senhor. E eu tenho aprendido com o Senhor que confessar nossos pecados é concordar com Deus. Não confessar é discordar de Deus. Quando eu confesso meus pecados, minhas falhas, meus erros, quando eu confesso minha dependência, eu estou concordando com Ele, concordando com a palavra dEle, concordando com a vontade dEle. Quando eu não confesso que eu sou orgulhoso, que eu sou ruim, que eu tenho um coração péssimo, que eu sou tendencioso, que eu sou orgulhoso, que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu estou dizendo, Senhor, eu não concordo nada com o que o Senhor fala. E quando eu vivo nessa perspectiva, a demora de Deus, ela aumenta. Quanto mais eu vivo com o coração fechado, sem confessar e abandonar, mais eu fico cada vez mais permanecendo aonde eu estou. Por quanto tempo o povo ficou no deserto? Alguém lembra? 40 dias? 40 meses? Não, 40 anos. Sabe por quê? E daí onde eu disse, toda essa geração não irá entrar na terra prometida. Coração corrompido, coração que só vivia em função do que tinha no passado. Eu vivia assim, lá atrás era melhor assim, o que se conquistava lá era melhor, a vida que eu tinha lá era melhor, tudo que eu vivia naquele lugar era melhor. Gente, não, é agora para frente, a vida com o Senhor é de caminhar de glória em glória, é de fé em fé, é de avançar e avançar. Eu não posso ficar olhando para trás. A minha experiência com o Senhor no passado valeu ontem, mas hoje é diferente. Eu quero mais da parte do Senhor. Por isso que a gente fala o seguinte, ora um pouco mais. Ora um pouco mais. Gasta mais tempo com Ele. Prioriza mais tempo com Ele. Porque quando a demora vem, a ansiedade aumenta. E quando a ansiedade aumenta, o que a gente faz? O que eu faço quando a ansiedade aumenta? Talvez alguns sejam semelhantes a mim. Fico mais tempo na cozinha. Você é assim também ou não? Não precisa levantar a mão, não. Mas quando a ansiedade, ela toma conta, eu vou procurar em tudo que é armário, o que eu quero comer, e não acho o que tem para comer. E está tudo exposto. Mas naquilo não sacia, porque você quer alguma coisa a mais. Você está precisando de Deus, gente, nessas horas. Quando a ansiedade toma conta, a gente esquece das promessas de Deus, a gente esquece quem Ele é, a gente esquece o que Ele fez por nós e o que Ele continua fazendo em nossas vidas. Eu creio que esse tempo, o tempo de espera, de demora, é preciso a gente simplificar a nossa vida. É preciso manter nossa fé firme no Senhor. É preciso a gente estar com a esperança mais aguçada em Deus. É preciso a gente confiar cada vez mais que Deus é soberano e tem o controle de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Eu preciso compreender que no tempo de demora, eu não posso tomar atitudes erradas, impulsivas. Eu preciso esperar um mover de Deus. Enquanto Deus não responde, na verdade, eu não deveria nem me mexer. Porque senão corro o risco de fazer umas coisas que não é para fazer.
Mas enquanto o Senhor está me falando para esperar, o que eu tenho que fazer e o que eu busco fazer nesse tempo? Eu preciso ler mais a palavra do Senhor. E às vezes ler outros textos, repetir os textos da oração, repetir as mesmas orações. Assim que eu tenho feito com a oração de Jabes, Senhor me abençoa. Senhor, me aumenta o trabalho. Protege a minha família. Pai, o Senhor é o nosso Pai. Que o Teu reino venha sobre nossas vidas. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livra a gente de tomar atitudes equivocadas. As orações têm que ser uma pauta forte na minha e na sua vida, e quando a demora acontece. Porque senão eu faço coisas sem meu coração estar aliançado com o Senhor. E quando eu não estou firme com o Senhor, meu coração ele é corrompido. O coração é tendencioso. Ele é ruim. Você e eu somos ruins. Sabia que você é ruim? Quem acha que é bom aqui? Ó? Se você acha que é bom, por que você está vivo ainda? Se você acha que é bom, está dirigindo o seu carro, tem alguém na frente andando a 10 por hora. Como é que fica o seu coração nessas horas? Você está lá dizendo, que Deus abençoe sua vida. Seu coração é tão bom, você só deseja o bem para o irmão na frente. Não é verdade? A gente fala poucas e boas para a pessoa da frente. Seu coração é bom. Quando a sua esposa faz algo que você não gosta, você fala mansinho com ela, não é? Ou ao contrário. Percebe como a gente tem um coração corrompido? Eu quero que você entenda o seguinte, o progresso que Deus espera de mim e de você é que a gente se mantenha fiel ao Senhor até o final. Até o final. Se não fizermos isso, corremos um grande risco de sermos encontrados culpados, de sofrer consequências de Deus pesar a mão, da gente ficar rodando no mesmo lugar, não crescer, não expandir, continuarmos inseguros, sem entender o que Deus espera de nós. Interessante que Jesus disse no seu sermão da montanha, o maior sermão que Jesus pregou, Jesus disse duas frases que tem muito a ver com isso. Jesus, lá em Mateus capítulo 5, diz o seguinte, bem-aventurado os pobres em espírito, ou seja, aqueles que têm necessidades de Deus, reconhecem que precisam de Deus, pois deles é o reino de Deus, é o reino dos céus. Depois o versículo 8 diz, bem-aventurados puros de coração, pois esses verão a Deus. Deus quer tratar com o meu e o seu coração. O salmista Davi disse algo tremendo, que é a causa que às vezes eu tenho levado a orar algumas vezes. Salmo 139, versículos 22 e 23, diz o seguinte, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se o meu coração algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Essa oração deveria ser a nossa oração todos os dias, enquanto Deus não responde. Que a gente tenha consciência que a gente precisa que Deus sonde o nosso coração, para que a gente não venha se corromper, se perder, que a gente não venha se distanciar do propósito do Senhor, porque enquanto Deus não responde a minha oração, Deus está nos provando, e provando a nossa fé, o provando o quão firme a gente é nele, o quão fiel a gente está nele. E a gente precisa estar com o coração muito claro de como Deus quer tratar com a gente. É fácil viver a vida com o Senhor quando Deus responde rápido às nossas orações. Mas é mais difícil quando a demora vem. Porque a verdadeira fé, ali ela é aprovada, testada. Orar um pouco mais é mais do que uma postura de um coração que às vezes precisa de Deus. Mas é uma postura de um coração que está diante do Senhor, reconhecendo que tudo que Ele tem é melhor para a gente.
Eu vou construir esse caminho com o Senhor todo o tempo. Seja no tempo da espera, seja no tempo da tentação, seja no tempo da provação, seja no tempo da angústia, enquanto Deus não responde, que a gente se encontre como alguém fiel diante do Senhor. Amém, queridos? Enquanto Deus não responde, vamos manter ainda com a nossa linguagem. Deus vai abrir uma porta. Enquanto Deus não dá o sinal, vamos continuar crendo que Ele tem o melhor para nós. Eu só peço para que Deus responda mais rápido. Só isso que eu estou pedindo para Deus. Se não demorar tanto. Só isso. Porque nós já estamos no meio de outubro. Mas eu espero que Deus responda. Agora, a segunda coisa que o texto me ensina, que talvez é tremendo com relação à oração, ao relacionamento com Deus, é que a oração, ela transforma a realidade. Não sei se você crê nisso, mas eu creio. Interessante que o texto diz o seguinte, o Senhor disse o seguinte a Moisés nesse texto, algo que é chocante da parte de Deus ouvir isso. Deus disse o seguinte a Moisés, desce lá, porque o seu povo se corrompeu. Deus não disse, olha, vai lá porque o meu povo se corrompeu. Deus disse, o seu povo, Moisés, o seu povo se corrompeu. Pensa bem. Quem disse isso foi o próprio Deus. O seu povo se corrompeu. Deus ficou irado, gente. Irado. Porque o povo se corrompeu. Nos versos seguintes, Moisés disse, Senhor, este não é o meu povo, é o teu povo, não é meu. Eu sou apenas instrumento do Senhor para trazer esse povo e levar a terra prometida, mas não é meu, é teu povo. Agora, a atitude de Moisés, ela é maravilhosa. Agora, precisamos entender uma coisa, queridos. Precisamos nos lembrar que o pecado, ele requer sempre julgamento. O pecado sempre vai apontar e trazer sobre a sociedade, sobre todos nós, julgamento. Não é à toa que Jesus foi enviado por Deus para morrer no meu e no seu lugar naquela cruz. Porque senão todos nós estaríamos consumidos, completamente condenados. Quem vive no pecado já está condenado. Entenda bem uma coisa. Mas Jesus se fez justiça em nosso lugar. Ele se colocou para ser julgado no meu e no seu lugar. Porque todo pecado requer julgamento. E o texto fala que Deus ia pesar a mão e acabar com todo aquele povo. Mais de 1 milhão de pessoas. Deus ia acabar com todos eles. Ainda disse algo para Moisés, que talvez alguns iam se orgulhar. Deus disse, Moisés, esse teu povo se corrompeu. Eu vou acabar com todos eles. Eu vou começar tudo a partir de você. Moisés podia se sentir assim, opa, eu sou o único. Sou único. Deus vai, a partir da minha vida, vai gerar uma nação inteira. Mas ainda bem que Moisés não pensou assim. Ele não permitiu com que isso gerasse nele esse orgulho. Esse pensamento de que Deus pensa bem de mim. Mas o que mudou que Deus desistiu de julgar e condenar esse povo? Guarda bem isso. Foi algo simples, mas que é poderoso. Uma oração. Uma oração fez com que Deus deixasse de condenar um povo. Uma oração. Moisés orou, intercedeu pelo povo. Disse, não faça isso, Deus.
Não faça isso. O que vão dizer do Senhor? O que o povo do Egito vai dizer do Senhor? Que tirou o povo de lá para morrer aqui? O que vão falar do Senhor? Não faça isso. Esse povo é teu povo. O que vão dizer? O que o povo vai pensar? Porque, na verdade, o Senhor prometeu fazer uma aliança com Abraão, Isaac e Israel. O Senhor vai acabar com tudo isso que o Senhor falou que ia fazer? Uma oração, uma simples oração de Moisés, levou Deus a dizer, tá bom, não vou destruir esse povo. Não vou destruir esse povo. A gente às vezes esquece de orar fácil por pessoas perdidas na nossa família. Alguém está corrompido, está desgraçado com a palavra real. Alguém está longe do caminho do Senhor, às vezes na sua própria família, na sua própria casa. E você não faz nenhuma oração por essa pessoa. O juízo virá sobre ela. Às vezes a gente fica esquecendo de orar pelas pessoas que a gente conhece, que estão longe do caminho do Senhor. Lembra-se, uma oração pode mudar tudo. Porque Deus ouve a oração do justo. Deus ouve a oração daquele que está ligado com Ele. A oração de Moisés mudou tudo. E é por isso que chegou em nós aqui, gente. John Wesley fala uma coisa que eu guardo isso e às vezes eu fico repetindo para mim mesmo, que Deus só pode fazer algo na terra através de alguém orando. Tem texto na Bíblia que eu fico assim, falo assim, Deus manda o profeta orar. Eu falo assim, mas por que mandou o profeta orar? Ele não podia fazer sem o profeta orar? Podia. Mas Deus decidiu agir na terra por meio da oração dos seus servos. Por isso ele pede, ora, para que eu possa fazer. Interceda para que eu possa fazer. Me busca, me clama, pede para que eu possa fazer. Porque se isso não acontecer, eu não vou fazer. Você acha que, por que a gente hoje é salvo, é guardado? Porque Jesus lá atrás orou não somente pelos seus discípulos, mas por todos aqueles que viriam a crer nele. Você falando eu e você. Deus só se move por meio da oração dos seus filhos. Porque Ele decidiu fazer assim. Entende, queridos? Deus pode fazer, Ele pode, Ele é soberano, poderoso, faz como Ele quer. Mas a Bíblia começa a mostrar coisas tremendas sobre o poder de um povo que ora. De um povo que ora. Alguns apóstolos estavam presos na cadeia e oravam. Oravam. Certa vez os cristãos estavam orando para que Pedro fosse solto da cadeia. E orava. Daqui a pouco Deus soltou Pedro da cadeia. Pedro bateu na porta. Foram abrir a porta. A menina disse, é Pedro. E disseram, fica quieto. Porque Pedro está preso, vamos orar, continuar orando aqui. Deus já tinha respondido, já tinha mostrado ele ali. Mas eles não continuavam acreditando no poder da oração. Mas eles ficavam orando até que Pedro disse, ei, eu cheguei. Há poder na oração, não que a oração é mais importante do que a gente, mas quando a gente entende que Deus resolveu manifestar a sua graça quando o povo ora, isso é tremendo. Tiago diz o seguinte, olha que coisa tremenda quando Tiago fala sobre oração. Tiago, deixa eu pegar aqui o texto certinho para não errar. Tiago capítulo 5, versículos 13 até o 16, diz o seguinte, alguém sofrendo entre vocês, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Alguém doente entre vocês, que ele chame os presbíteros da igreja, ou seja, os líderes, as pessoas que são da igreja, e que esses orem por ele.
ungindo com óleo em nome do Senhor. Olha só, a oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. Além disso, se houver cometido pecados, ele será perdoado. Olha que tremendo. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Aí termina com uma frase poderosa. A oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Estão entendendo, gente? O que fez com que Deus retrocedesse para não destruir com o julgamento foi a oração de um homem justo. Foi uma simples oração. Eu queria que essa semana você pedisse ao Senhor: Senhor, por quem que o Senhor gostaria que eu orasse essa semana? Peça para Deus. Deixe Deus trazer à sua memória alguém. Se você lembrar de alguém, não pense que é só coisa da sua cabeça. Entenda, Deus trazendo a você a sua memória alguém para você orar. Interceda por ele naquela hora. Senhor, guarda o coração daquela pessoa, livre-a do mal, traz salvação para ela, leva alguém para poder levar a palavra de salvação para ela, se ela mora longe. Clama pela salvação, clame pela cura, clame pela bênção do Senhor sobre ela. Interceda. Se o Senhor lembrar alguém a você, ore imediatamente. Pare o que está fazendo e ora. Porque Deus liberta, Deus salva, Deus cura, Deus faz milagres, Deus transforma. E Deus move o coração das pessoas. Um coração corrompido é um coração, depois que ora, ele é transformado pelo poder de Deus. Mas a gente tem que fazer o quê? Orar. Queridos, a demora, ela é uma oportunidade que Deus nos dá de que a gente possa sondar nossos corações, para que a gente possa interceder pelas pessoas também nesse tempo, e para que a gente possa persistir na fé. O salmista Davi também disse algo que às vezes eu lembro e não gosto de lembrar essa frase, mas ele disse o seguinte, no Salmo 27, versículo 14: espere no Senhor. Não é legal, mas espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Deus está agindo. Está agindo. Ore um pouco mais. Busque um pouco mais. E mesmo se houver demora, a resposta de Deus às suas orações. Lembre-se, na demora, Deus vai revelar o seu coração, para onde ele está inclinado. Nesta hora, confesse ao Senhor aonde seu coração está indo. Não somente confesse, mas se posicione para não fazer mais aquilo. Não permitir com que aquela maldade, aquela coisa ruim que às vezes está dominando o seu coração, continue a perpetuar na sua vida. Mas confesse e abandone. E viva nesse tempo de espera, sendo consistente e fiel ao Senhor. É o que Deus espera de mim e de você. Quero te convidar a ficar em pé nessa hora, por favor. Pedir pelo louvor vir para frente, vamos cantar de novo, é Ele. E eu gostaria de orar, fazer mais uma oração. Aliás, quero aqui parabenizar os jovens e depois a equipe de apoio que tem trabalhado para desenvolver na igreja séries, despertar a igreja a uma vida mais íntima com o Senhor, que é através do TRAU. O TRAU tem feito na minha vida, tem feito com que eu escreva as minhas orações. E eu tenho aprendido algo com o Senhor nesse tempo. Que quando eu escrevo, eu penso mais nela. E às vezes,
está escrito, eu vou ver onde o que eu escrevi, automaticamente eu lembro com mais facilidade. E aí eu vou lembrar o que eu orei antes de ontem, o que eu orei há 5 dias atrás. E eu sei tudo que eu orei. E aquilo me ajuda a fazer o quê? Me manter com o coração pautado na palavra de Deus. Porque a oração tem como propósito responder ao que o Senhor falou comigo através daquele texto que eu li. E assim que eu tenho crescido com o Senhor nesse tempo. Quero pedir que você feche os seus olhos nesta hora. Eu vou orar. A oração que o Senhor me motivou esses dias, enquanto eu preparava essa palavra, baseada no Salmo 139. E eu fiz assim essa oração. Senhor meu Deus, eu me achego a Ti com humildade e gratidão no coração por tudo que fizeste e ainda faz em minha vida e em nossas vidas. E eu te peço que olhes para o meu coração, para o nosso coração, e o sonde, o examine, e veja se nós temos cometido, ou temos escolhido um caminho mau, errado. Revela-nos, Pai, como estamos. Revela nossos pensamentos, nossas motivações e desejos equivocados e ruins. Abre nossos olhos, Senhor, pois queremos ver o que o Senhor está vendo em nós. E dá-nos da Tua graça para corrigir tudo isso, confessando cada pecado ao Senhor e nos posicionando para viver da forma que Te agrada, Deus. Eu Te entrego minha vida, nossa família e a família Zion. Faz em cada um de nós, Senhor, o que for necessário para que possamos crescer e nos tornar cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Guia-nos pelo caminho da vida eterna. É o que te pedimos, Senhor, no nome poderoso de Jesus Cristo, Senhor. Amém.